reportagem inédita de São Paulo que acaba de chegar do nosso Vinícius Costa. Rapaz de 34 anos, o Tiago, foi assassinado dentro de casa pelo colega de trabalho, José Sérgio. A vítima foi atacada depois de cobrar uma dívida de um serviço prestado como pintor. No dia do crime, o pintor e o empreiteiro se encontraram em um bar para conversar. Tiago, então, teria cobrado a dívida de R$ 3.200 e Sérgio não gostou de ser cobrado. Mais tarde, uma pessoa bateu na porta da casa da vítima e ele abriu. Para acalmar a namorada, que também estava dentro da casa, ele disse que era Sérgio, amigo dele. Mas logo ele é morto com 4 tiros. Assustada, a namorada se escondeu dentro do banheiro para se proteger da morte. Acompanhe a reportagem inédita. Na janela rústica de madeira, algumas batidas antes dos disparos. Apenas um foi em direção à bolsa que estava pendurada na porta. Os outros 5 tiros certeiros tiraram a vida de Tiago Fernandes Martins, de 34 anos. Ele trabalhava como pintor, mas passava a maior parte do tempo mesmo na chácara que construiu em Embu Guaçu, cidade da Grande São Paulo. O Tiago veio morar aqui nessa região há aproximadamente 8 anos e fez isso por escolha própria. Foi a realização de um desejo pessoal, num local exatamente como ele planejava, afastado dos centros urbanos, da cidade grande, bem perto do verde, da natureza, e onde ele pudesse cuidar dos animais, uma paixão que sempre teve. Nessa época, ele morava sozinho e pretendia se estabelecer aqui sozinho por um bom período de tempo. Contava apenas com a proximidade de um parente dele, um tio, que também mora aqui nessa região. Dessa forma, resolveu se estabelecer ali em cima naquela casa. E manteve, mesmo assim, o trabalho que tinha como pintor. Apesar da oferta de emprego aqui nessa região ser um pouco escassa, ele se mantinha firme nas convicções. Saía cedo de casa, onde o serviço estivesse, mas à noite fazia questão de retornar para dormir no local que escolheu viver. Os cavalos eram uma das paixões dele, mas tinha tempo também para se ocupar tratando das galinhas e ainda se dedicar à lida na horta que ele mesmo fez. Tudo isso perdeu o sentido após a morte dele. É triste, né? Você chegar aqui e lembrar das lembranças boas que você teve. Quando ele montou a hortinha dele lá, ele mandou a foto. Aí ele fala assim, ó, César, eu montei minha hortinha aqui. Aí você fica triste, né? Fica chateado. Centraliza poder ver ele. Muito triste. Tiago foi baleado na cozinha da casa simples que ele mesmo construiu. O criminoso ainda arrombou a porta da frente, que estava escorada com um machado. Após o crime, o homem fugiu sem deixar nenhuma pista pela estrada de terra. No lugar não há câmeras de vigilância e pela distância entre as propriedades, raramente os vizinhos percebem quem se aproxima das casas, ainda mais à noite. Existe apenas um nome, uma pessoa suspeita de ter envolvimento com esse crime. E a identificação desse homem somente chegou até a Polícia Civil devido a um acaso. O Tiago morava sozinho, mas eventualmente a namorada dele vinha até aqui para passar o fim de semana. Na noite do crime, ela dormiria aqui em companhia do namorado. E foi ela quem se assustou, se surpreendeu com as batidas na janela. Uma visita tão tarde. E assim, ela pediu para que o namorado viesse ver quem havia batido. De pronto, Tiago veio até aqui e abriu a janela. Assim que identificou quem estava do outro lado, tratou de acalmar a namorada e disse, em voz alta, quem o estava procurando àquele horário. A namorada da vítima se escondeu no banheiro assim que ouviu o primeiro disparo. Ela não teve nenhum ferimento e está protegida em endereço desconhecido. Ela contou que ele tinha discutido, né? Foi lá no bar, conversou com ele lá.
Eram umas 8 e pouco mais ou menos, voltou para casa, né? Tava com ela aqui, aí estava com ela, umas meia-noite já estava se preparando para deitar e dormir. Foi quando eles ouviram uma batida na janela, né? Aí ela ficou meio com medo. Aí depois bateu mais forte. Aí a Linda avisou assim: ô Thiago, não abre não, Thiago. Ela falou: não, pode ser o meu amigo aqui que mora aqui embaixo aqui. Aí na hora que ele foi abrir, na hora que ele abriu, ele falou assim: ô amor, né, é o Sérgio. Na hora que falou que é o Sérgio, aí deu o primeiro tiro. Aí pegou aqui no peito, né? Aí ele foi assim, correu pra porta, né? E ela ouviu? Ela ouviu, falou: Sérgio, ela ouviu. Na hora que ela ouviu assim, saiu correndo, foi pra porta assim e falou: Linda, entra no banheiro e fecha a porta. Aí na hora que ele correu pra porta, ele foi pra porta e deu uma bica, porque a porta do meu irmão só tem fechadura pro lado de fora, pro lado de dentro ele coloca um machado assim pra apoiar a porta. Aí como ele já tava, acho que ele já tava meio debilitado por causa do tiro, né? Aí o cara deu uma bica no portão, aí efetuou os outros disparos. A Linda falou que ouviu já mais 4 tiros, né, nele. Ela foi lá e ele começou a bater na porta, né? Ela ficou agachada no chão, pelo amor de Deus, pra ele não fazer isso com ela, por causa que ele não viu o rosto dela, que ela não viu, né, o rosto dele. Só que ela ouviu que na hora que o Thiago, meu irmão, falou que era Sérgio, né? José Sérgio da Silva, de 39 anos, é um empreiteiro que também mora na região. Conhecido por trabalhar na área, tinha muitos serviços em obras e, não raro, pintores eram necessários. Daí surgiu mais do que uma parceria de trabalho entre Sérgio e Thiago. Os dois eram praticamente amigos e conviviam juntos. O empreiteiro chegou inclusive a ajudar com a planta, na época em que Thiago construía a própria casa para morar. Ele é um cara gente boa, assim, a gente nunca imaginou isso, porque os irmãos dele tudo gente boa, cara tudo trabalhador, entendeu? Até mesmo quando eu tava de férias fiz um bico com eles aí no Pacaembu, lá no portão, lá apitar um portão com meu irmão, então era um cara de boa, nunca imaginei que seria ele. O baque é esse, entendeu? Porque é um cara conhecido, né? Vocês nem sabiam que ele tinha arma? Não, ninguém sabia disso não, que tinha arma não. Entendeu? Ele também tinha uns cavalos, saindo nos passeios com cavalo com meu irmão. Se davam bem? Se davam bem. Praticamente amigo, assim, né, de serviço, assim, de trabalho. Nunca vi falar que eles brigaram, assim, coisa assim, não. Foram muitos os trabalhos em parceria nos últimos anos. Até que em um dos serviços realizados pela dupla, o pagamento não saiu. Sérgio deixou em aberto o valor de R$ 3.200 referentes a uma obra que já havia terminado. Mas o dinheiro nunca chegou à conta de Thiago, que tinha pendências com os ajudantes dele. Só foi dessa vez que foi esses 3.200 aí, que foi de outra obra, que já estava um mês e pouco já atrasado, então ele estava cobrando para poder pagar o pessoal, né, que estava com eles, né. Depois de muita insistência com o parceiro, Thiago deixou evidente em um áudio enviado à namorada o desânimo dele com a dívida. Sei não, acho que o Sérgio vai dar pra trás aqui. Hoje eu vou chamar ele no que eu tenho pra receber aqui, meu. Senão eu não vou mais trabalhar pra ele, não. Se ele vir com gracinha, entendeu? Os dois se encontraram para tratar do assunto, mas foi em um bar. E o que seria uma possível solução agravou ainda mais a situação entre os parceiros de trabalho. Resumindo, aí ele não queria deixar eu vir pegar minhas ferramentas e eu tenho R$ 3.200 para receber da outra obra que não tem nada a ver com essa que a gente está discutindo. Ele falou que não ia me pagar. Eu vou lá na casa do proprietário e vou conversar com ele. O Sérgio tá achando que vai passar a perna em mim, não vai não. Na mesma noite do encontro no bar, aconteceu o crime. É porque eu acho que assim que na hora que ele foi conversar lá com ele, né? Como eles são assim uma pessoa normal, mas o pessoal falava assim, quando ele bebia, ele ficava meio alterado, né? Acho que quando tava conversando com ele lá, e tava, acho que na frente das pessoas lá, não sei se ele chamou sozinho para conversar, né? Não sei como é que foi, mas eu acho que aí ele não gostou, né, da cobrança, né? Após a morte de Thiago, Sérgio não foi mais visto pela região, nem na casa de parentes que moram próximo de onde a vítima vivia. A família espera que Sérgio seja encontrado o quanto antes pela polícia. Eu quero justiça, né? Eu quero achar ele, que a polícia ache ele, que ele pague o que ele tem que pagar, porque ele tirou a vida de um pai de família, amigo de todos aí, então eu quero que ele pague.